Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe o Davi Lalum, que é sócio e Chief Strategist Officer do Distrito. Tudo bem, Davi? Prazer estar contigo aqui. Oi, Renato, tudo bem? Prazer te ver. Bom te ver. O Distrito é uma plataforma de inovação, né? É um hub de startups. Como que funciona isso exatamente e quantas empresas fazem parte dos sistemas de vocês atualmente? Tá. O Distrito, ele começou sua história como uma empresa que começou a investir em startups, alguns anos atrás, para depois se tornar o que é o Distrito hoje, que tem uma empresa que tem hoje 4 anos, e que foca na transformação digital e tecnológica de empresas, principalmente as grandes corporações, mas também empresas de porte médio. E ela usa tecnologias disruptivas e principalmente startups como um insumo para a transformação dessas empresas. Hoje em dia, o ecossistema de startups no Brasil e no mundo cresceu muito. A gente tem 16 mil startups no Brasil, então é bastante, as pessoas não sempre sabem disso. E essas startups, muitas delas, amadureceram muito em qualidade de produto, em qualidade de tecnologia, e estão trazendo milhares de soluções que as empresas podem usar. Então, a gente consegue já há alguns anos integrar soluções de startups para a jornada de transformação das empresas. Isso se faz primeiro com uma inteligência para entender quem são essas startups, qual tipo de produto e serviços elas trazem, qual tipo de tecnologia e como isso pode se integrar dentro da jornada de transformação das empresas, mas também vai além, porque as empresas e corporações já começaram, alguns anos atrás, a investir em startups e também a adquirir startups. A gente está vendo que todo mês empresas compram startups e integram essas startups dentro da empresa delas. Um relatório recente até de vocês apontou que o mercado de marketing tem quase 700 startups que unem propaganda e tecnologia, né? Esse número cresceu muito do ano passado para cá. As soluções que as empresas tiveram que procurar por causa da pandemia acelerou muito isso também, né? Sim, aconteceu realmente uma radicalização da digitalização devido às limitações que a gente teve físicas, todos nós, para seguir de novo as orientações e os protocolos. Então, isso gerou as pessoas mais digitais, dentro do país que já tem uma predisposição grande, apesar dos suas questões organizacionais, sociais, mas a penetração digital do Brasil vem crescendo muito, a penetração digital em smartphone, que é uma coisa muito importante no Brasil, também vem crescendo, e a pandemia trouxe essa aceleração. A gente tem grandes clientes nossos, não necessariamente clientes nossos, mas vou dar o exemplo da Via, ex-Via Varejo, que são donos da Casas Bahia, do Ponto Frio, que começaram a pandemia com o e-commerce representando 15%, 20% das vendas deles e que já anunciaram essas últimas semanas que estavam chegando acima de 60%. Então, são transformações muito grandes acontecendo e sim, as empresas nesse momento precisam de novas soluções e novos recursos para conseguir fazer essas transformações com mais eficiência, com mais impacto e também mais velocidade, de uma certa maneira. Os setores dessas startups que unem marketing e tecnologia geralmente são de canal de relacionamento ao cliente, automação de venda, como você falou no caso da Via Varejo, né? Atualmente Via, né? Esses setores são absolutamente fundamental para as empresas, né? Antigamente isso ficava em vendas, hoje isso fica mais para o marketing, né? Como que a disciplina, né? Como que o marketing pode ganhar força dentro das empresas a partir dessas novidades tecnológicas? Sim, acho que seu ponto é excelente, Renato. Quando a gente está olhando o crescimento das startups no universo do marketing, o segmento dentro do marketing que mais cresce é relacionamento com o cliente, tá? E logo depois vem tudo que está ligado a
distribuição em canais de vendas, promoção. Então, naturalmente, a necessidade de estabelecer, primeiro, uma visão mais forte da experiência do cliente, de maneira digital, um conhecimento maior desses clientes. Então, a gente fala muito em experiência do cliente, em customer centricity em inglês, né, que é a centricidade em cima do cliente, o olhar único do cliente para trazer a melhor experiência, e a capacidade de gerar melhores serviços, uma melhor experiência e também mais vendas. Então, tudo que está ligado, por exemplo, a WhatsApp, chatbot, capacidade de fazer segmentações de maneira escaláveis, e trazer de novo a boa informação, o bom serviço, o bom conteúdo para a boa pessoa, são coisas que vêm acelerando muito. O CRM, que é essa palavra, Customer Relationship Management, então, que são basicamente em toda a relação com o cliente, a fidelização, que eram conceitos na moda nos anos 90, 2000, e sumiram um pouco das nossas vidas até 3 anos atrás, porque a gente estava olhando isso eventualmente como uma coisa um pouco antiga, na verdade, estão voltando à toa, porque as empresas estão constituindo seus bancos de dados com cada vez mais profissionalização, as empresas têm o desafio de constituir o que a gente chama de first party data, que os dados próprios das empresas, e não necessariamente precisar das plataformas de mídia, como o Google, o Facebook e outras, das quais são muito dependentes para vender hoje em dia, e elas estão constituindo esses bancos de dados, que às vezes viram o que a gente chama de data lake, que tem uma capacidade de ter esses dados organizados e disponíveis para toda a empresa, e em cima desses dados vão construir as relações com o cliente. Nisso tem muita tecnologia, nisso tem muito software, e nisso tem muitas plataformas que a gente chama de SaaS, são essas plataformas que você acessa, você assina, e que te trazem soluções ferramentais digitais para organizar seus fluxos de comunicação e marketing. Então, isso está crescendo muito, de tudo que a gente está vendo no ecossistema de marketing e startups. 70% a 80% dessas startups são business to business, então são empresas que contratam, elas não vão diretamente para o consumidor, e dentro desse 70% a 80% de business to business, a maior parte são plataformas. Então, são software que as empresas assinam ou adquirem para poder ter essa relação, essa experiência melhor com o cliente através do digital e da tecnologia. Hoje, quem, por exemplo, não vende via WhatsApp já está bem defasado, né? Se a gente voltar 1 ano e meio, né? Se a gente voltar para o começo de 2020, praticamente ninguém vendia para o WhatsApp, né? Sim. Então, isso acelerou muito. As empresas tiveram que ir atrás das plataformas para que isso fosse feito. E não dava para desenvolver internamente, né? Foi nesse momento que houve uma grande corrida pelas startups que já tinham isso, né? Exatamente. Eu acho que pegando 2 pontos que você está de alguma maneira construindo no seu raciocínio, tem um que é interessante, é que essa transformação ela acontece a todos os níveis da sociedade das empresas. Então, acontece com um grande varejista, uma grande empresa de telecom, uma grande indústria, uma grande empresa de farma, mas acontece também com os pequenos negócios. Então, você consegue comprar sua baguete, o seu pão francês com o WhatsApp, ou na padaria do seu bairro, o seu chocolate também na loja de proximidade. Então, todo mundo pivotou, então, não só pelo WhatsApp, mas por capacidade a poder se relacionar e transacionar através do digital. Acho que esse é um ponto super, super interessante, e ele demonstra que, ponto de novo, isso é uma transformação societal, né? Ela vai além do negócio, é uma questão comportamental muito, muito, muito forte, né? E a gente mata as fronteiras, né? A gente abre o campo das possibilidades, sempre, acredito, com um equilíbrio, né? E a gente vai ver isso muito rapidamente no Brasil, como a gente está vendo rapidamente uma melhoria da situação sanitária, um equilíbrio muito forte entre o digital e o físico. Então, a gente vai conviver dentro do universo que a gente chama multicanal, né, o omnichannel, onde a gente vai ter também que saber fazer essas pontes entre o digital e o físico. Mas é um momento muito interessante nesse aspecto. Essa mudança também, as grandes empresas, elas
viviam, elas trabalhavam sob grandes segredos, né? Portas fechadas, relatórios, análises. Hoje é tudo mais maleável, né? Se trabalha muito mais em colaboração. Isso também deu mais agilidade às decisões, né? As grandes empresas, elas procuram vocês, às vezes, até para uma orientação se aquele caminho está certo, né? Vocês também prestam uma consultoria nesse sentido, né? Sim, a gente faz as duas coisas. A gente tenta, para alguns dos nossos clientes, a gente traz uma visão realmente estratégica de jornada de transformação. E nosso papel é ver como esses ecossistemas novos, principalmente startup, como eu estava te comentando, entram nessa jornada. Então, tem uma parte da jornada da transformação que é interna. Então, você olhar o que você faz no seu departamento de TI, o que você faz com algumas consultorias, que são grandes nomes de consultorias de transformação, consultorias de TI também, tem algumas grandes e excepcionais no Brasil e no mundo todo, mas isso é que você olhar para dentro. O que está acontecendo e que as empresas estão aprendendo a olhar para o que a gente chama de inovação aberta, e como a gente usa e usufrui de soluções externas que podem se plugar dentro da sua empresa. Para isso, você precisa de alguns pré-requisitos essenciais. Um primeiro, cultural, porque as empresas não necessariamente, dependendo das trajetórias delas, da origem mais tradicional delas, estão prontas e abertas para acreditar nessa possibilidade, mas isso se constrói ao longo do tempo, se experimenta, e as coisas vêm funcionando e trazendo resultados. Isso eu acredito que tem que vir realmente de uma crença das lideranças das empresas. Existem quase qualquer grande empresa do Brasil, núcleos de inovação, departamentos de inovação, mas eles são gargalhos, apesar de serem pessoas extraordinárias, eles ficam gargalhos se as grandes lideranças não acreditam nesses modelos e não promovem culturalmente essa mudança, acreditando que tem muita coisa para pegar de fora e trazer para dentro. Também a gente estava falando dessa radicalidade da necessidade de transformação devido à pandemia, então muita gente fala que a gente fez em 1, 2 anos do que a gente ia fazer em 5 ou 10, não tem as proporções, que ninguém tem essas proporções exatas, mas é uma realidade, né, que tudo acelerou, e nessa necessidade muito radical de transformação, o leque de soluções atual não basta mais. Por isso que tem que recorrer a coisas externas. E voltando ao seu ponto inicial, você estava falando, tem coisas que as empresas não deveriam fazer dentro. Então, eventualmente, tudo que está ligado à essência do negócio original tem que ser feito para dentro. Mas tem muitas coisas adjacentes, está falando do WhatsApp, por exemplo, de um chatbot, pensa no Pix, que é uma dessas maravilhas brasileiras, e que demonstram também essa agilidade mental do brasileiro, que em 6 meses, não sei lá quantas dezenas de milhões, na verdade acima de 100 milhões de contas Pix que já abriram e todo mundo usando, você precisa de um Pix dentro do seu negócio, você não vai pedir para seu time de desenvolvimento fazer um Pix, se já existem soluções de Pix em startups, se você pode plugar uma solução, pode eventualmente contratar uma startup, ou até adquirir uma startup que vai te trazer esses aspectos. Então, a gente está vendo que tem muita possibilidade de fazer outsourcing, no sentido achar essas soluções de startups e plugar elas, ou até comprar essas startups. Isso é um movimento, de novo, muito recente, mas muito crescente também. Nesse movimento crescente que você aponta, um desses movimentos crescentes é que muitas empresas têm investido em entretenimento, né? As empresas hoje, elas buscam construir um vínculo com os consumidores. Até algumas dessas aquisições de startups têm a ver com isso, né? Sim. Elas buscam conteúdo. Algum tempo já se fala isso, né? Mas hoje, se as marcas não colocarem em prática, elas vão perder seus consumidores? Sim, eu acho que faz parte de algumas tendências. Uma tendência mais macro, que a gente pode abordar pela frente, que é essa evolução do que é um segmento, uma fronteira de negócio. Tá? Isso é uma coisa, acho que, fundamental. Né? Os negócios, com a tecnologia e com essa centricidade em cima do cliente, viram mais negócios em plataforma, de maneira geral. Então, negócios em plataforma originais, a gente conhece eles, que são as principais plataformas de mídia, ou plataformas de comércio, a gente vê um Amazon fora, em que toma um domínio, quase um monopólio, de tanta força que eles geram criando
um novo segmento, e eles têm algumas características, eles são leves, né? Não tem assets pesados, assim, de propriedade industrial, nada disso, eles têm uma obsessão pelo consumidor, profunda. Eles olham o valor do consumidor de uma maneira muito diferente das indústrias tradicionais, que era muito em cima do lucro que se fazia em cima do consumidor. Eles olham o valor do consumidor no tempo, né, que a gente chama de lifetime value, o valor do cliente no tempo. Isso é o principal indicador dessas empresas, mas a gente está vendo que isso também, esses modelos em plataforma, estão transformando as empresas mais tradicionais, de todo tipo de segmento. E quando você botar o cliente no centro e traz essa visão de plataforma, você pode começar a vender para ele muito mais coisas do que você estava acostumado a vender. As empresas viram um destino. Obviamente, tem domínios de legitimidade, né? Então, se você começou com o turismo, você não vai necessariamente vender um serviço que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas você vai criar o que a gente chama do ecossistema. E nesse ecossistema, você pode vender experiência, você pode vender conteúdo, você pode vender serviços, você pode vender objetos físicos, né? Tipo uma bike, se você está no turismo, enfim, um monte de coisas desse tipo. E todas as empresas estão indo para esse lado, né? Atrás de novos vetores de crescimento. Então, se pegar, de novo, todo mundo que eu vejo de grandes empresas no Brasil estão olhando para o segmento financeiro como um serviço dentro da experiência. Então, fintech, é por isso que estão crescendo muito, além dos bancos fintechs que competem com os grandes bancos, né? A gente viu o fenômeno Nubank, né? Com essa valorização extraordinária dessa empresa, mas, além disso, todo mundo está trazendo soluções financeiras, de crediário, de cashback, enfim, de Pix, a gente está falando dentro da sua jornada e da sua experiência com o consumidor. Então, o varejo vira banco, o banco vira varejo, porque ele tem um monte de clientes em banco de dados e começar a criar marketplace para vender produtos e serviços que eles não estavam olhando. A indústria virar serviços, porque não adianta vender um produto, você quer vender uma experiência, um conteúdo, e aqui eu vou fazer a ligação com o seu ponto sobre o conteúdo. Então, essas fronteiras, elas desaparecem, e a gente começa a ter também os produtores que viram distribuidores, porque eles vendem diretamente os produtos deles através do digital e das plataformas de e-commerce, e os distribuidores virando produtor, com as marcas próprias, já que eles têm um cliente, já que ele tem o conhecimento do cliente, a distribuição, ele pode imaginar também criar seus próprios produtos. Então, isso é uma revolução, eu acredito mesmo, que veio tomar conta um pouco desses novos modelos de empresas, tá? E o conteúdo, para voltar à sua pergunta inicial, Renato, ele é essencial porque as pessoas, e eu estou falando desse consumidor, esses clientes, que são eu e você, todas as pessoas que a gente conhece, querem se relacionar com coisas que sejam úteis para elas. Né? Então, pode ser útil pelo conhecimento, pela informação, pode ser útil pelo entretenimento, que você está falando, né? Passar um bom momento. E a propaganda, na sua forma mais tradicional, está mais desafiada nesse aspecto, porque as pessoas não querem se conectar com uma propaganda, mas com um conteúdo divertido, um conteúdo útil, que vai te fazer, de alguma maneira, crescer, que vai te agregar valor, elas já estão nesses conteúdos, né? E as plataformas sociais também criaram muitas oportunidades disso. Então, as marcas estão tentando fazer parte desses conteúdos. Né? Então, e voltando à questão do first party data, de ter esses dados próprios das empresas, os conteúdos já trazem isso, porque comprar uma plataforma de conteúdo de esporte, você vai ter milhões já de clientes dessas plataformas que se relacionam todos os dias, não porque tem alguma coisa para comprar, porque o conteúdo é atraente. O Wall, a gente está aqui no Wall, é uma plataforma de conteúdo excessivamente atraente. Então, as marcas tentam fazer parte de maneira relevante desse conteúdo. Uma forma mais radical de fazer isso é mesmo comprar esses conteúdos, de novo, essas empresas de conteúdo para gerar o fluxo de comércio. A gente vê isso muito no Brasil em bancos, né? Os bancos compram as plataformas de conteúdo, a gente viu o movimento BTG Empíricos agora, né? Então, a gente vê isso sempre tentando buscar onde tem a audiência, onde tem uma audiência captiva e que gosta desses conteúdos, e usar essa audiência para poder
oferecer de maneira inteligente, espero, delicada, os seus produtos e serviços. Então, que a gente chama em inglês de content for commerce, que é o conteúdo para o comércio. Então, isso, de novo, começou muito forte nos Estados Unidos e na Ásia também. E se pegar algumas plataformas de conteúdos, se pegar, por exemplo, todo tipo de conteúdo de listagem, o de ranqueamento, classificação de produtos. Então, os 10 melhores telefones de alto nível, de alto segmento, as 5 melhores TVs, máquina de lavar, obviamente que esse conteúdo, imediatamente, ele pode te ligar a uma venda, a uma proposta para o produto. Então, isso veio se acaparando, e a gente tem algumas plataformas de conteúdo nos Estados Unidos que uma plataforma só pode representar 15%, 20% do faturamento de uma Amazon da vida. Então, isso está acontecendo muito. E o fenômeno do entretenimento, que você está falando, esse vem um pouco mais da Ásia, né? A gente viu esses grandes eventos absolutamente impressionantes, como o dia do celibatário, que é o Single Day, que começou com uma história de universidade, igual a Facebook, e acabou sendo uma data onde se vendem dezenas de bilhões de dólares em 24 horas, onde, na verdade, tudo virou entretenimento. Eles chamam a Beyoncé para vender a geladeira, só que é feito de uma maneira absolutamente extraordinária, e se junta assim à atratividade de um público muito, de novo, adrenalinado, não sei se é a boa palavra, mas excessivamente excitado pelos conteúdos. Você coloca também uma camada de, às vezes, jogo, gamificação, como a gente fala. Então, eles estão lá nos aplicativos, apostando, brincando, e com isso você gera bilhões e bilhões de dólares de comércio em 24 horas. Então, são esferas onde a gente já tem os clientes querendo, os clientes já estão se relacionando, e o comércio vem se inserindo nisso. Legal. Então, tem um universo muito grande de mídia e conteúdo que, na verdade, a gente ainda está descobrindo. E, como você falou, tem que ser tratado com muito esmero, com muito cuidado, né? Vamos por break, aí a gente já volta para falar especificamente de publicidade. Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora, você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br/meu negócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Davi Lalum, que é sócio do Distrito. Davi, eu acho que todo mundo já percebeu que você tem um pouquinho de sotaque, né? Você é francês. Conta pra gente como que você veio parar no Brasil. Ai, que história, Renato. Vamos lá. Adorei ter perdido esse sotaque. Juro por Deus que não é uma falta de vontade, mas eu vi numa pesquisa científica do que você nasce, né, e você vai aprendendo uma língua, e sua estrutura muscular incluída, ela se constrói em cima dessa língua. Então, tem um alibi, uma desculpa pequena, depois de 15 anos de Brasil, ainda ficou com esse sotaque. Mas eu vi apaixonado na verdade, eu fiz uma viagem para o Brasil, sem muito planejamento, e 2 dias depois eu encontrei no Brasil a minha mulher. Então, eu já tinha morado muitas vezes fora da França, nasci na França, então, como primeiro estudante, depois com algumas atividades mais ligadas a impacto social, trabalhei muitos anos em ONGs, mas rapidamente comecei com marketing também, jovem. Eu acabei morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, nas minhas atividades mais sociais em Cuba, no Senegal. Eu sabia que, apesar de amar meu país de origem, a França, minha vontade pessoal e profissional me levava para outros horizontes. Não tinha a menor ideia de que era o Brasil, sabia obviamente que era um grande país, né, em todos os aspectos, mas era um pouco exótico para mim. Mas eu conheci minha mulher no Brasil e decidi me instalar, na verdade, no Brasil. Então foi uma decisão totalmente pessoal, não profissional, mas entendi que eu amei São Paulo como cidade, eu amei o brasileiro como povo,
incrível, que é uma coisa que para um francês mais sisudo, como eu nasci, faz muito bem, apesar de todas as críticas que a gente possa ter sobre o Brasil, é um país que faz bem para a vida, para a mente, para a alma. E fui atrás de oportunidades profissionais, né? Eu saí da França em 2005, eu era Chief Operating Officer de uma empresa de comunicação e marketing que se chamava Wunderman, que eu chamo Wunderman Thompson no mundo todo, e fui atrás de oportunidade. E na época, apesar de estar dentro de um grupo internacional, o Brasil é sempre um país um pouco distante dos grupos internacionais, né? Então não tinha necessariamente uma ponte fácil para eu achar dentro do mesmo grupo o que fazer, mas então eu fui bater nas portas, né? Eu acabei fui para São Paulo 2 ou 3 vezes procurando um emprego, morando em Paris com a minha mulher, e a gente tinha o combinado de voltar para o Brasil. E batendo portas, eu conheci de novo a Yang, no Brasil, né, que foi a agência da qual que eu fui CEO esses últimos anos, mas eu acabei gravitando um pouco a algumas posições lá. E comecei em 2005, olhando para conteúdo, né, que na época era uma coisa que pouca gente olhava, acho que a gente estava um pouco à frente demais nessa questão do conteúdo, acho que as empresas não estavam necessariamente totalmente prontas para isso, e depois eu migrei para a estratégia, que sempre foi uma disciplina que eu gostei, então eu fui diretor e vice-presidente de estratégia. Depois, em 2012, 2013, eu cuidei da operação da Yang como um todo, como Chief Operating Officer, e em 2016 eu assumi a presidência como CEO da agência até 8 ou 10 meses atrás, onde eu fiz essa loucura, essa mudança um pouco mais radical assim, de rumo para mais inovação. Tem uma matéria recente que diz que a publicidade tem perdido muitos profissionais, né? Muitos profissionais do marketing têm deixado as cadeiras tradicionais, as carreiras tradicionais como a sua, né? Que era CEO da Young Rubicon, uma das maiores agências do país, para ser sócio de um hub de startups, né? Uma plataforma. O que você acha que mudou nesse tempo? O que mais mudou nesse tempo, de repente, recente, de 1, 2 anos para cá? E o que você acha, que vai mudar ainda na publicidade? A publicidade está numa transformação muito grande, né? O que você acha que a transformação digital já foi, né? A publicidade hoje, ela é digital. O que tem mais que mudar nas agências, principalmente? Talvez a cultura delas seja o grande ponto de mudança nesse momento? Sim, eu te falo que de maneira geral, tirando 2 minutos a questão específica de agências, a questão do empreendedorismo, a questão da relação do indivíduo com a corporação, de maneira geral, ela vem evoluindo no mundo todo e no Brasil também. Então, me lembro de pesquisas que eu li pré-pandemia, 2, 3 anos atrás, sobre Estados Unidos, né, que é um mercado gigante, o core do negócio, a essência do que é negócio, estava com previsão de que 50%, 60% da população daqui a 5 anos ia ser uma população de alguma maneira independente, né? Que seja freelancer, que seja pessoas que montam seu próprio negócio, mesmo que não seja um grande negócio. Então, tem uma tendência profunda a ter menos pessoas necessariamente em corporações, e mais pessoas, de novo, tendo o seu próprio negócio, como indivíduo, vendendo seus serviços, e não necessariamente sempre vinculado a um contrato com uma grande empresa, uma empresa de maneira geral. Então, isso acho que é uma tendência fundamental. Acho que a pandemia foi também um fator de aceleração nesse aspecto, ou por criar um rompante, né, porque gente perdeu o emprego, fusões aconteceram, mudanças profundas aconteceram em empresas no mundo todo. Isso gerou necessidade para pessoas criarem, né, novos espaços e empreender. E para outras pessoas, que foi o meu caso, uma reflexão maior, né? Acho que é um momento de reflexão. Acho que as pessoas que não aproveitam esse momento para refletir sobre seus valores, sobre suas buscas, sobre por que você está acordando de manhã e trabalhando, sobre sua família, seus amigos, enfim, tanto faz, o que se gosta ou não da vida. As pessoas refletiram um pouco mais sobre isso, de maneira geral, eu acho, e também gerou um pouco de mudanças. Então, acho que tinha um lado, assim, mais macro. Do outro lado,
e aí depois a gente volta para a propaganda, Renato, é a questão da potência desses novos players, dessas novas empresas. É muito crescimento, é muito dinheiro, não estou falando do dinheiro de salário, mas são empresas que captam algumas dezenas de milhões de dólares, outras centenas de milhões de dólares, e elas têm uma capacidade muito grande de tração. Então, e a gente viu isso de novo, a gente está falando do Nubank. O Nubank contrata as melhores pessoas do mundo, não do Brasil, para ser head de marketing, head de growth, o de people, etc., etc. Porque, de novo, o que os investidores estão olhando é o potencial dessas empresas, como a gente está falando do valor futuro dessas empresas, e por isso fazem um aporte muito grande. E com essas empresas, com o caixa que elas têm e as ambições que elas têm, tem uma capacidade de tração muito grande em cima do universo, que é o universo da transformação, da inovação, da tecnologia, que é o universo onde todos nós precisamos, de alguma maneira, se reciclar um pouco. Tá? Então, depende da idade. No meu caso, é mais reciclagem, mas para outras pessoas, simplesmente uma evolução natural de trajetória. Então, e aí, como está a propaganda nessa história? Eu sempre acho um dilema muito interessante, porque, na verdade, os grandes players da transformação comportamental digital dos 15, 21 anos são plataformas de mídia. Facebook é mídia, Google é mídia, Twitter é mídia, todos os derivados, TikTok é mídia, e assim vai. Então, a transformação digital não é uma coisa que deveria abalar o mundo das agências, porque ela vem do mundo da comunicação e do marketing. Porém, e aí, voltando exatamente a seu ponto, a questão cultural é uma questão importante, sim. Tá? As agências foram negócios muito bem pensados, muito bem criados, em cima de um modelo de negócio, aí eu não vou falar da especificidade do Brasil, que é um pouco diferente do resto do mundo, que foi um modelo bem sucedido, para não falar muito bem sucedido, lucrativo, estratégico na agenda das empresas, porque a gente está falando aí geração de valor e geração de criação, e acho que foi, e está sendo às vezes desafiador para essas empresas abrir a mão desses modelos para abraçar o futuro. É um equilíbrio em todo tipo de empresa. Tá? A que ponto você quer segurar o modelo que te deu sucesso, que te deu lucro, e a que mundo você vai abraçar novos modelos que são um pouco mais desafiadores em alguns aspectos, mas que têm mais potencial de futuro. Eu acho que os grandes grupos de comunicação estão exatamente nesse momento fazendo essas escolhas. Tá? E são, de novo, empresas muito grandes, falando dos grandes grupos, e tem esses desafios. Então, às vezes, simplesmente, está falando de migração de talentos, a velocidade de transformação pode ser a maior em outros lugares, tá? De um lado. Às vezes, a força de tração, né, tanto pelo tipo de jornada que uma empresa, como uma startup, unicórnio, né, e a gente já tem no Brasil 15 unicórnios por aí, pode te trazer de perspectivas de crescimento, de complementaridade do seu repertório, fazem que, sim, existe naturalmente uma migração de algumas dessas pessoas para esses novos universos. É natural, eu acho que demonstra uma coisa que é bonita e que tem muito talento, sabe? Porque às vezes a gente olha a propaganda e fala, é um segmento um pouco mais desafiado, um pouco mais sofrido. Às vezes algumas pessoas falam que um segmento que, comparado com outros, pode parecer, de novo, um pouco mais parado, e, afinal das contas, tem pessoas extraordinárias em agências, como tem pessoas extraordinárias em empresas, só que, às vezes, de novo, o que tem ao redor, não necessariamente as propulsa para o melhor delas para o futuro, e isso acontece. Acho que essa migração, naturalmente, até porque não é só migração de gente, né? É migração de negócios. Então, de novo, se olhar o ranqueamento das maiores empresas nos Estados Unidos, no Brasil e na China,
essa classificação de 10 anos atrás, você tinha empresas industriais e bancos, e já vem no mundo todo, né, todas essas novas empresas, né, que são empresas de origem digital. Então, elas também são maiores geradoras de riquezas no sentido amplo, e, por definição, mais gente indo para essas empresas. Você juntou dois aspectos muito importantes hoje, né? São os novos profissionais que estão fundando suas próprias empresas, ou pequenas empresas, boutiques de criação, às vezes, ou empreendedores únicos, com outros tipos de empresas captando esses profissionais, né? Muitos deles não vão trabalhar em agência de publicidade, ou eles fundam as suas próprias empresas, mesmo que elas sejam pequenas, ou elas vão trabalhar em outros setores, né? Você acha que isso tudo, essa mudança toda, vai fazer com que a propaganda fique mais chata, ou é uma forma da gente, na verdade, achar isso, porque a gente está acostumado com o jeito antigo de se fazer publicidade? É um desafio, de novo, topar romper com as receitas de sucesso anteriores, porque as coisas mudam. E também tem uma questão de adotar tecnologia de maneira profunda. Então, de novo, como você parar de comprar as mesmas pesquisas do mesmo que você está falando? Como se trabalha a sua produção audiovisual com capacidade de escala total e com capacidade de produzir 500 filmes em um mês e não um filme, 2 por ano, como foi o caso durante muito tempo. Então, você tem que quebrar uma certa linearidade na sua cadeia geral de valor, sua cadeia de produção, e isso passar por, de novo, cultura mais ágil, rompimento de silos, né? Mas, de novo, isso é para agências ou para qualquer tipo de empresa, e adoção profunda de tecnologia. E aqui ainda tem um pouco dessa dificuldade. E no caso especificamente dos grandes grupos, é uma coisa que acho que os grandes grupos de comunicação fizeram menos do que outros segmentos, é investir no futuro, tá? E não necessariamente na receita presente, né? Os grandes grupos que a gente conhece hoje, eles foram constituídos 20 e 25 anos atrás, através de aquisição de empresas. Então, você vai comprar uma, comprar outra, depois cada uma vira uma rede global, o local, o continental, mas foi muito adquirido receita, não foi investido tanto em futuro. E hoje, aonde o negócio está indo, em cima de investir em futuro, onde não necessariamente a lucratividade chega uma semana depois, um mês depois, né? Bom, tem empresas que têm 10 anos, como o Uber, enfim, a própria Amazon, né? Demorou muitos anos para ser lucrativa, mas ela tinha uma visão, como a gente está falando, de domínio, né, do espaço. Então, aqui acho que o desafio grande desses grandes holdings é aprender a investir mais em futuro, e com esse futuro investido, o seu retorno é mais exponencial. Então, acho que é isso que hoje, do meu ponto de vista, poderia acontecer um pouco mais de maneira geral, comparado com outros segmentos. Fica a lição para um pouco da lição para os líderes, né, do futuro da publicidade. Me conta, quem que te inspira hoje para fazer o próximo dia ser melhor do que o dia de hoje? Eu acredito que a gente só existe pelos outros, para começar, sem querer filosofar muito, e a gente é feito da soma das pessoas com quem a gente se encontra. Então, do nosso encontro hoje, eu vou guardar alguma coisa. Então, apesar eu vou te dar 2 ou 3 nomes assim de pessoas que eu acho absolutamente extraordinárias, eu tento me inspirar de cada encontro que eu faço todo dia, que seja profissional ou pessoal. Obviamente, tendo feito uma migração um pouco mais radical, esses últimos meses eu abri meu leque de inspiração, né, porque eu conheci gente muito diferente, de background diferente, de origem diferente, de formação diferente, que olham as coisas de maneira diferente. Então, isso, eu também não estou aqui para dar dica para ninguém, mas quando você faz essas movimentações, no caso essa foi uma movimentação profissional, mas antes disso eu fiz algumas movimentações pessoais, de país, por exemplo, você cresce, você aprende, né, necessariamente, né, pelo contexto novo que você cria na sua vida. Então, eu vislumbro isso de maneira muito, muito forte. Aí depois, de maneira mais específica, Renato, eu te falaria que tem algumas pessoas, sim, sobre realmente o business, um pouco mais de inovação e transformação.
tem um fundo de investimento Venture Capital que chama A16Z, A16Z, né, de duas pessoas que são o Mark Andreessen e o Ben Horowitz, que dentro até da plataforma e do site, eles têm muitos conteúdos, felizmente só em inglês, né, mas acho que com o Google Translator todo mundo acessa esses conteúdos, que tem uma visão de transformação do mundo com impacto excelente, tá? E são pessoas que me inspiram muito pelo tipo de empresas que eles apoiam, né, em investimento e pela visão do mundo que eles estão olhando. Né? E hoje eles chamam o momento de time to build, o momento de construir. E está na hora de construir, ou reconstruir, na verdade, né? Depois dessa pandemia, a gente está falando do empreendedorismo, novo empreendedorismo, tem muitas oportunidades. E eles trazem visões mais amplas do mundo. Então, eles têm alguns conceitos, por exemplo, primeiro conceito de como eles enxergam as empresas e o investimento nessas empresas, eles chamam isso de contribuição e abundância. Contribuição, porque qualquer movimento que a gente possa fazer, eu acho que isso inclui o distrito totalmente nessa visão, tem que ter um movimento de contribuição. O que a gente faz para impactar positivamente a sociedade, as pessoas. E, obviamente, que às vezes pode parecer um pouco de poesia capitalística, porque toda empresa precisa disso para vender, mas, pela primeira vez, tem uma convergência de interesse real entre o impacto positivo e o capitalismo. Até porque, sem sustentabilidade, não terá mais capitalismo. Então, a gente viu isso com o CEO da BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, que escreveu uma carta falando que todos os investimentos deles terão algum tipo de corte ligado a ESG. Então, não é por acaso. Então, essa visão de contribuição acho que é essencial, e abundância, porque no mundo onde tudo se transforma, tem espaço para todos. Você pode criar seu negócio e parar com essa visão de competição, mas sim com uma visão, às vezes, de colaboração, você está falando dessa palavra no início, né, de comunidade e de geração de valor em cima disso. A segunda coisa que é super interessante, que me inspira muito, vindo deles, de novo, estão ligadas a uma visão de mundo onde tudo se polarizou muito. Infelizmente, a tecnologia nos atrapalhou muito nesses aspectos, né, com algoritmos e bolhas, mas essa polarização é pouco fértil, né, porque ela é lateral. Ela é esquerda, direita, o bem, o mal, enfim, todos os conceitos em cima dos quais a gente cresceu. E a visão que a transformação traz é uma visão que eles chamam dos humanos contra os deuses. Então, os humanos somos nós, ainda bem, os deuses são sistemas, né? Os sistemas que freiam a evolução, que freiam a transformação. Então, acho que toda essa época que a gente está vivendo no mundo todo, que é uma época, às vezes, de retrocessos em cima de alguns valores progressistas, etc., é um pouco, como eu falava também, um cara que eu ouvi no evento do Google 2, 3 anos atrás, um cara de Oxford, que está falando que a gente está vivendo, eventualmente, um segundo renascimento, né, que é um momento onde tem muitas coisas em transformação, e nesses momentos de transformação muito forte, de evolução muito forte da sociedade, pelo bem, tem retrocessos e pessoas que naturalmente querem frear e proteger esses sistemas mais antiquados que estão sendo desafiados. A gente está bem nesse momento. E a minha segunda inspiração, ela é bem óbvia, não necessariamente pela pessoa que ele representa, que eu acho que é não necessariamente uma pessoa que me atrai na sua personalidade, mas é o Elon Musk. Tá? Eu recomendo a leitura dentro de um blog pequeno americano que chama What But Why, de um cara que entrevistou o Elon Musk 5 anos atrás e disso produziu 4 ou 5 papers sobre o pensamento, né, artigos sobre o pensamento dele, como ele pensa, como ele vislumbra essas grandes empreitadas. O modo de pensamento é muito interessante, e dentro desse modo de pensamento, a coisa que mais me marcou é o conceito de coragem. O que é coragem? E ele estava falando que um cara que, apesar de ter ganhado dinheiro rapidamente com o PayPal, em algum momento colocou tudo em jogo. Ele falou, mas o que eu vou arriscar? Afinal das contas, tem minha mãe, ela tem uma casa, eu vou ter comida na minha vida, então o que é ter coragem? É tudo muito relativo ter coragem. Só que
a gente se acostuma a ambientes mais confortáveis, quando a gente é privilegiado, a rotinas mais fáceis, e a noção de risco virou uma coisa muito exagerada nas nossas cabeças, o que é um risco. Então, com isso também, eu aprendi o que é coragem, e uma coragem muito relativa, porque a gente não está colocando nossas vidas em risco, o de ninguém, a gente simplesmente está tentando coisas um pouco diferentes. Isso te traz um pouco mais de leveza e de liberdade. Tá? Então, te falar que são essas duas inspirações. São grandes inspirações. Davi, cara, muito obrigado pelo tempo. Acho que a gente aprendeu bastante, principalmente em relação a essas dicas de empatia e de coragem, né, que a gente tem que ter daqui para frente. Muita sorte e muita coragem nesse desafio seu de transformação digital das fronteiras e das empresas. A gente está em vídeo aqui, mas quem quiser ouvir as outras edições lá no Spotify e no Apple Podcasts, a gente tem mais de 90 episódios para vocês já. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. Toda segunda-feira, 14 horas, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.